paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Que dia gostoso, e que final de semana gostoso, depois de uma semana de muita chuva, não? Um final de semana quente. Fui dar banho no cachorro e quase tive queimadura de 3º grau. Estou aqui torrado, mas glória a Deus por isso. Meus irmãos, vou pedir a todos que abram comigo suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Esperando estou. Lucas, capítulo 13. Nós faremos a leitura do verso 10 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 13, verso 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. E o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que a aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Até aqui, irmãos. Feche os olhos, curvem sua fronte. Vamos orar. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor é quem cuida de nós, é quem nos guarda diante do mal, diante dos inimigos. Obrigado porque o Senhor é o nosso bom pastor. E nessa noite pedimos, Pai, que todas as movimentações cessem, Pai. Todos os pensamentos que não estejam ligados, Pai, à Tua palavra, cessem nessa noite. E toda inquietação, preocupação, temas da semana, Senhor, também sejam silenciados, Pai, mas que todos nós possamos ouvir o Senhor, o nosso Deus, a falar ao nosso coração, Pai. O Senhor é o nosso mestre, nosso professor, o nosso redentor, e por isso pedimos, Pai, a Tua bênção nessa noite, que o Senhor fale conosco. Oramos assim e lhe pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Quantos já ouviram falar de bullying? Acho que é um tema atual, né? Na minha época tinha outro nome, não sei se tinha um nome científico para isso, mas era gozação, tiração de sarro, qualquer coisa desse tipo, não é? E me lembro quando eu, ainda garoto, não faz tanto tempo assim, na escola, estudei aqui na Fundação Bradesco por um tempo, pela graça de Deus, e tinha um menino, não lembro se tinha 10 anos, talvez 11 anos, e o nome dele era Eric. E com essa idade, não é? Eu penso que os meninos nessa idade começam a nascer as penugens no rosto, não é? Alguma coisa assim. Mas aquele menino, ele tinha a barba já formada, como a barba de um homem. 10 para 12 anos, eu não sei muito bem qual era a idade que nós tínhamos, mas era uma barba parecida com a do meu irmão ali, Fernando, barba cheia, não é? Então imagina na escola, um grupo grande de meninos, não é? E que bagunçavam muito com ele, mas muito mesmo.
entre os adjetivos, brincadeiras, gilete, tantas coisas que pareciam tão legais, mas para ele não era. Ele sofria muito com aquilo, não é? Se sentia muito mal, e a reação dele era se isolar. Ficava isolado de todo mundo. Durante o período de aula, ele ficava quieto, poucos amigos, eu era um destes, não tinha, a barba não era bagunçado igual ele, mas sentia ao vê-lo daquele jeito, então era um dos meus amigos mais próximos ali. Um rapaz muito inteligente, mas perdemos o contato, mas foi muito bagunçado. E na mesma época da minha turma havia um outro rapaz, o nome dele era Djalma. Esse ele tinha uma doença, eu não sei o nome. Tem até um filme que mostra alguma coisa parecida, mas não é exatamente. A doença que ele tinha era uma doença degenerativa e que fazia com que ele envelhecesse, mas muito, muito precocemente. E com 12 ou 13 anos, ele tinha a aparência de uma pessoa de quase 80 anos. A pele bem, não é, semelhante a uma pessoa dessa idade, muito avançada. O seu corpo, o seu organismo, todo, apesar de com 12, 13 anos, já com aparência e as condições de uma pessoa bastante avançada na idade. Né? Com um pouco mais de 15 anos, ele faleceu. Seu nome era Djalma. E apesar de ver a situação dele, uma situação muito, mas muito atípica, foi a única pessoa que eu conheci que teve essa doença. As pessoas não tinham esse compadecimento, mas da mesma maneira olhavam para ele e bagunçavam. Eu não tenho ideia do que se passava na cabeça dele, se ele tinha consciência de que se o corpo está envelhecendo tão rapidamente assim, o seu passamento também estava tão perto daquele jeito. Eu não sei se ele tinha essa consciência, mas imagina se, sim, ele tivesse essa consciência, sabendo que a sua condição era difícil e de um horizonte muito curto, muito próximo, e ainda ouvindo uma série de pessoas caçoando dele dessa maneira, não é? Coisas terríveis. O bullying, não é? Ou essa tiração de sarro que as pessoas fazem é algo bastante terrível. E o que nós olhamos aqui, meus irmãos, nesse texto narrado aqui pelo evangelista Lucas, fala da história de uma mulher que ela já há 18 anos passava por um problema muito grave, muito grave. E eu queria que olhássemos para esse texto e entendêssemos alguns princípios muito importantes da palavra de Deus sobre essa ocorrência e que teve ali a presença do nosso Senhor Jesus. Então, peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Nós vamos do verso 10 novamente em diante. A palavra diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Certo sábado. São detalhes que estão sendo dados aqui para que você perceba o momento e o contexto da situação. Não é a primeira vez que eu comento aqui, mas todas as vezes que nós fizermos leituras bíblicas, meus irmãos, não faça uma leitura robotizada, uma leitura como quem está lendo, não é, a meteorologia, qual que vai ser a condição do tempo amanhã, mas peça ao Senhor que pelo seu Espírito não só você compreenda o texto, mas que Deus lhe dê a graça de enxergar, de perceber a situação que está acontecendo. E aqui Lucas diz que num sábado, o Shabá, o dia de descanso então para os judeus, não é? O Senhor Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Sinagoga, eu penso que você entende o que seja, não é? Sinagoga é uma espécie de igreja. Inclusive, as nossas igrejas hoje, o que nós chamamos de igreja evangélica, elas têm inspiração nas sinagogas. Foi neste modelo de organização e ajuntamento de pessoas que a igreja se baseou. Chama-se sinagoga. Sinagoga, a sua palavra ou a sua tradução, uma das traduções, é assembleia. É a reunião de pessoas. E quando isso aconteceu? Porque eles tinham o templo, não é? Mas por volta aí lá de 580, mais ou menos,
antes de Cristo, houve ali o exílio babilônico. E o povo agora já não estava mais na sua terra, não estava mais na sua cidade, o templo havia sido destruído, levados cativos em terra estranha, em lugar estrangeiro inclusive, e eles não tinham ali lugar para se organizarem. Então, lá naquelas condições e no exílio, surgem o que nós conhecemos hoje como sinagogas, porque eles se reuniam para ouvir os profetas. Deus levantou profetas no meio do exílio, então eles eram reunidos nesses lugares chamados sinagogas para ouvirem o profeta, para ouvirem da palavra de Deus, para se alimentarem e ali terem um momento de comunhão e de ouvirem, portanto, a palavra profética do Senhor. Essa é a sinagoga. Desde então, esse modelo de sinagoga permanece com o povo, a ponto de que nos dias de Jesus, ali na região da Galileia, deveria-se ter aproximadamente 250 sinagogas só naquela região ali da Galileia. Então, sinagoga era um lugar, se você fosse judeu ou fosse um judaizante naquela época e não estivesse em Jerusalém, em vez de ir ao templo, você iria a uma sinagoga. É, como falamos, uma espécie de igreja. E a sinagoga, meu irmão, naquela época, ela não tinha uma organização como nós pensamos hoje em igreja. Igreja, nós temos uma liderança, nós temos estabelecimentos aí entre líderes, temos o pastor. Naquela época, a sinagoga ela tinha uma espécie de conselho. Eram pessoas que organizavam quem seria o pregador daquele sábado, porque não se tinha ali pastor. Então, havia uma organização entre aqueles irmãos. E este principal da administração, ele ficava responsável, então, pelo andamento das atividades na sinagoga. Assim foi, séculos até a chegada do nosso Senhor Jesus. E nesse modelo de organização, de ajuntamento dos irmãos, é que estava ali o Senhor Jesus. A Bíblia diz, no Evangelho de Lucas, que pelo menos 4 vezes o Senhor foi a uma sinagoga. Esta narrativa que estamos lendo é a 4ª, já aconteceram outras 3 antes do capítulo 13, em que Lucas registra os momentos do Senhor Jesus na sinagoga. E lembrem-se, são sinagogas que o Senhor também frequentou antes do início do seu ministério. E principalmente na sua região, a região onde ele habitava, ali um contexto menor em pessoas, em número de pessoas. Então o Senhor Jesus, a sua família e as demais famílias eram conhecidos. Havia ali então essa comunhão e o ajuntamento dos irmãos. E a palavra diz que logo em seguida do seu batizado, logo em seguida do período no deserto em que ele foi tentado, inclusive, o Senhor Jesus se direciona a uma sinagoga num sábado e ele faz ali, a leitura do texto do profeta Isaías, dizendo que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E em seguida ele avisa aqueles irmãos que esta palavra estava tendo o seu cumprimento. E aqueles irmãos eram testemunhas oculares do cumprimento daquela palavra. E o Senhor Jesus prossegue na sua pregação e aquilo causa um tumulto enorme, a ponto de todos revoltados colocarem o Senhor Jesus para fora daquela sinagoga e buscarem o topo, porque a cidade foi construída numa espécie de montanha, para que empurrasse ele daquele lugar para baixo. E naquele ato de tentativa, então, de tirar a vida do Senhor Jesus, tendo sido a primeira vez que ele vai a uma sinagoga depois do início do seu ministério público, a palavra do Senhor diz que ele sai entre as pessoas e deixa aquele lugar de maneira que não percebem, mas estavam todos irados. E todas as vezes que o Senhor Jesus se manifestava nas sinagogas, havia confusão, porque toda vez que a verdade é anunciada, aquilo que não é verdade entra em conflito e causa um desconforto imenso nas pessoas, em especial naqueles que estão totalmente acomodados em algo que não se baseia na verdade. A verdade, portanto, ela incomoda a escuridão, incomoda mentirosos, incomoda aqueles que estão acomodados e não seguem a verdade. Muito bem, estamos agora vendo que houve um sábado, capítulo 13 do Evangelho de Lucas, no verso 10, certo sábado. O Senhor Jesus, então, foi a uma sinagoga. Veja, ele foi convidado.
aquela pessoa responsável por aquela sinagoga convida o Senhor Jesus para que ele então conduzisse o processo, conduzisse o culto e trouxesse então a ministração. Está o Senhor Jesus, por convite, naquele lugar. E desde a sua primeira interação nas sinagogas, meus irmãos, por onde anda o Senhor Jesus, ele é acompanhado não somente de pessoas que querem ouvi-lo, mas também de pessoas que não têm o menor interesse de ouvi-lo, senão de identificar nele pontos que mostrassem que este não era o verdadeiro Messias, que ele era fraudulento e que os seus ensinos iam contra a lei de Moisés, que ia contra a tradição judaica, buscavam em todo momento pontos de fragilidade em toda a pregação do Senhor Jesus. Neste dia não é diferente. Então o Senhor Jesus, convidado para ir a uma sinagoga, ele vai, verso 10, certo sábado, então o Senhor Jesus entra nessa sinagoga e começa a ensinar. O Senhor Jesus está levando o ensinamento, a verdade, o verdadeiro ensinamento, a verdadeira palavra, e diga-se de passagem, a palavra encarnada está diante daqueles irmãos, ali testificando para a glória de Deus. E aí o verso 11 diz que durante aquela cerimônia, estava ali uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Meus irmãos, a sinagoga funcionava mais ou menos assim. Naquilo que é o salão principal, estavam os homens. As mulheres não entravam onde estavam os homens. As mulheres ficavam do lado de fora. Havia uma espécie de algo que separasse, como, sabe aqueles, eu não sei o nome daquele treco de madeira que coloca assim para fazer separação? Como? Biombo, aleluia, obrigado. Havia uma espécie de biombos, aleluia, e que separavam então as mulheres do local onde ficavam os homens. As mulheres, meus irmãos, eram tratadas de maneira muito ruim naquele período. E estando ali o Senhor Jesus, vê aquela mulher, e ele, no meio do seu ensinamento, ele interrompe tudo o que está acontecendo e chama aquela mulher. E veja aí o verso 11. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. E essa enfermidade que existe nessa mulher é uma enfermidade que, segundo a Bíblia, é uma enfermidade que tem origem espiritual. E aqui, meus irmãos, existem situações que nós vemos não somente biblicamente, mas quem já tem um tempo de vivência no Evangelho, consegue observar situações em que acontecem uma enfermidade, e enfermidades que são totalmente físicas, é uma patologia, é algo que o corpo humano está sujeito, e está sujeito em decorrência do pecado. A partir do pecado, o homem experimenta uma condição de natureza, da sua própria natureza, diferente daquilo que o Senhor criou, está agora maculada pelo pecado, e existe a morte, existe agora o processo em que o corpo vai sendo cada vez mais, não é de maneira perecível, sendo estragado, definhando cada tempo que passa, até o ponto de chegar ao fim da sua existência. Existem coisas então que são de ordem física, porque tem pessoas que misturam as coisas, não é? Existem momentos em que alguém vai dizer que absolutamente tudo é de ordem espiritual, e meus irmãos, é preciso ter discernimento, é preciso ter sabedoria, e sabedoria não é só conhecimento, mas é a capacidade de, tendo o conhecimento, aplicá-lo no dia a dia. Segundo a Bíblia, isto é sabedoria, é conhecer a palavra e aplicar a palavra. Portanto, há necessidade de discernimento, mas neste caso aqui, se manifesta outro tipo de enfermidade, e esta sim é uma enfermidade causada por um espírito imundo, causada por demônios. A Bíblia não diz exatamente o que, se como Jó, o diabo foi lá e colocou doenças, ou se essa mulher estava possessa, a Bíblia não dá essa informação. O fato e a verdade é que por 18 anos, essa mulher estava sob cadeia, ela estava, não é, presa, totalmente tomada por essa enfermidade, e que a fazia durante 18 anos, já há 18 anos, a viver e ter um comportamento diferente de todas as pessoas e das mulheres. Ela era encurvada.
As pessoas, quando leem isso aqui, têm em mente um corcunda, uma pessoa que tem uma espécie de um calo nas costas, que anda, de certo modo, encurvado, mas tem como é que chama aquilo? Um caroço, um calo, um lombo maior, assim, não é? E não se trata de ser corcunda, se trata de ser envergada literalmente. Aquela mulher, ela andava mais ou menos nestas condições. Não é só uma corcunda, mas ela não conseguia se levantar, e a sua visão era o chão, e tão somente o chão e um pouquinho que ela tinha capacidade de olhar para frente. Você tentou fazer esse movimento que eu acabei de fazer? Eu tenho umas dores já na coluna, já estou com 45 anos. Aliás, vou fazer 45 daqui a pouco. 44 ainda, não me deixe mais velho. Mas olha, rapaz, só de ficar assim, aqui já começa a ficar uma área pentecostal, fica em fogo. Eu sinto pegando fogo aqui assim. E é difícil. Imagina você, 18 anos, permanecer nessa posição. Imagina as golas e as mãos da pessoa, porque ela praticamente vive como um animal, a ponto de, às vezes, ser necessário, muito provavelmente, usar as suas mãos e usar a sua roupa para se apoiar ao chão, por conta de equilíbrio. Imagina a dor infringida e sentida por essa mulher diante dessa enfermidade. Que coisa terrível, terrível. E a Bíblia diz que isto é causado por um espírito imundo, e que toma essa mulher de maneira que, há 18 anos, ela andava encurvada e de forma alguma ela conseguia se endireitar. Você consegue perceber isso? Agora imagine uma sinagoga. Dado que é semelhante ao espaço que nós estamos aqui como igreja, imagina um monte de homens aqui, as mulheres do lado de fora, e aquela mulher vem, ela chega até aquela sinagoga, e geralmente a mulher é um pouco menor em estatura do que os homens, não é? É difícil você encontrar o inverso, pelo menos aqui no nosso país, né? Talvez tenha lugares aí que as mulheres são muito altas, né? Por exemplo, tem americanas que são bem altas, acho que as alemãs também são altas, enfim, mas onde? Carapicuíba também, a mulherada. Eu sei lá mais aonde, mas o fato é que aqui no nosso país, a realidade que a gente conhece é que as mulheres são um pouco menores em estatura. E toda vez que a gente vai tirar foto aqui da igreja, você percebe que na frente ficam geralmente as mulheres. O Rafa, por exemplo, sempre fica atrás, né, Rafa? Porque toma a frente, não é? Se ficar. As mulheres acabam tomando o espaço da frente. Agora, pense numa sinagoga, irmão. Pense os homens todos nesse lugar, e as sinagogas, elas tinham a frequência, não é como nos dias de hoje, em que as pessoas pensam ser optativo cultuar o Senhor ou não, no culto público, mas havia frequência verdadeira naquele lugar. Então, aquele espaço tomado por aqueles homens, e a partir daquele biombo, que eu aprendi hoje, né? A partir do biombo, as mulheres lá atrás, e as mulheres em pé, e aquela mulher encurvada. Quem haveria de ver aquela mulher naquele estado, naquele lugar? Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus a viu. E o Senhor Jesus interrompe tudo o que fazia ali, interrompe os ensinamentos, e a Bíblia diz ali, veja no verso 12, ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse. Veja, há uma quebra aqui não só de protocolos, mas o Senhor Jesus ali muda totalmente a dinâmica e chama aquela mulher. Talvez as pessoas tenham olhado para trás, mas de que ele está falando? E de quem? E por que mulher aqui no meio dos homens? O que está acontecendo? Ele interrompeu a pregação, imagine o alvoroço naquele lugar, e de repente, as pessoas começam a abrir espaço, e vem passando aquela mulher naquelas condições. Verso 12 diz, e ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Meus irmãos, que cena maravilhosa. Alguém com um sofrimento tão terrível, há 18 anos. Não que se fosse um ano só, se fossem alguns meses só, isso seria diminuído, mas são 18 anos, irmãos.
E ao ouvir a voz do Senhor, ela vem à frente. Ela obedece o Senhor Jesus. No meio daqueles homens ela vai passando. E quando chega diante do Rei de toda a glória, ela ouve do Senhor: mulher, você está livre da sua doença. Meus irmãos, não tem expulsão de demônio, não tem absolutamente nenhuma conversa com demônio. O que tem aqui é a autoridade do Criador de todas as coisas, que ao olhar para ela, diz tão somente: mulher, você está livre da sua doença. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é essa? E a palavra diz que o Senhor fala com ela, o Senhor a viu, o Senhor viu aquela mulher, num lugar em que certamente ela passaria desapercebido entre tantas pessoas. O Senhor a viu, e o Senhor a chama até Ele, e ela vem até Ele. E quando vem, o Senhor fala com ela. E ao falar com ela, o Senhor lhe impõe as mãos. Ela foi tocada pelo Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus lhe impõe as mãos, a Bíblia diz que imediatamente, não vai para casa, toma uma Neosaldina, não é? Mas imediatamente a palavra diz que ela se endireita, ela consegue, depois de 18 anos, se levantar. Eu não consigo nem baixar, porque se eu baixar, acho que vai ter que chamar o SAMU. Mas a Bíblia diz que ela se levanta depois de 18 anos. Já pensou conseguir olhar alguém olhos nos olhos depois de 18 anos? Já pensou o que essa mulher não ouviu ao longo de 18 anos pelas condições? Falávamos de bullying com criança, mas essa coisa não acontece só com criança, não. Tem muito adulto, tem muita pessoa crescida e que deveria ser madura, não é? E que da mesma forma explora as dificuldades do outro, numa maneira de se sentir superior, de ser melhor, mas humilha, independente da dor que possa causar ao outro. Você pode ter ideia do que na vida de uma mulher, e uma mulher naquela sociedade, naquele tempo, que tinha uma função tão somente de reprodução, basicamente, e cuidar do seu marido, naquele estado por 18 anos, o que aquela mulher não ouviu? Se Sara se sentia mal porque Agar comentava com ela que ela não tinha filhos, ela era estéril, aquilo já causou um alvoroço a ponto de ter Agar e Ismael sendo tirados do meio da família de Abraão. Agora imagina aquela mulher naquele estado, irmão. Será que ela conseguia trabalhar? Aí alguém vai dizer: poxa, ela poderia servir para algumas atividades. Será que tinha lei de diversidade lá? Tinha cotas naquele tempo para empregar as pessoas? Será que... Você consegue entender o sofrimento daquela mulher? E a partir do toque de Jesus, a Bíblia diz que ela imediatamente, isso é impressionante na palavra, meu irmão, imediatamente ela se endireitou. E ela, ao se endireitar, ao ouvir a voz do Senhor, a Bíblia diz que ela passou ao quê? A louvar a Deus. No meio daqueles homens, no meio de um sábado, a Bíblia diz que aquela mulher começou a dar glória a Deus. É mais ou menos uma igreja totalmente tradicional, aí vai um pentecostal lá e Deus faz a obra e ele começa: glória a Deus, aleluia, começa a bater palma no meio de um monte de tradicional. Você já imaginou o choque daquela situação? E eu fico pensando, aquele que levantou pela manhã, arrancou as remelas dos olhos, botou ali a sua túnica, passou alguma coisa no cabelo, de repente, né, arrumou a cabeleira, vamos lá para a sinagoga, sentou e está lá, e de repente ele foi para algo que é a rotina da vida dele, e ele presencia tudo aquilo. Parou a sinagoga, irmão, parou tudo, todos olhando, e diante de um milagre como esse, porque pensa, se aquela mulher estava ali, aquela mulher com toda a dificuldade que ela tinha, certamente aquela mulher era daquela região. Muito provavelmente ela era dali, porque ela tinha dificuldades de locomoção. E se ela era dali, há 18 anos estava daquele jeito, naquele lugar, as pessoas que estavam ali também muito provavelmente a conheciam. E diante do fato de ver alguém que há 18 anos tem uma situação tão
agravada como essa? E presenciar, ser testemunha ocular do poder de Deus se manifestando, meu irmão. Ora, se você estivesse lá, o que você faria? Bom, você não se juntaria a ela dando glória a Deus e virava todo mundo pentecostal naquele lugar? Sim ou não? Mas você sabe o que acontece naquele lugar? Acontece algo diferente. A Bíblia diz que o responsável por aquela sinagoga olha tudo aquilo, presencia o Senhor Jesus parando aquela cerimônia toda, chamando uma mulher, como assim chamando uma mulher? O que está acontecendo? Talvez ele estivesse dormindo um pouquinho lá no meio da sinagoga, porque tem crente que dorme na igreja, né, irmão? Não dorme em casa, vai dormir na igreja. O sono mais profundo que ele tem, às vezes, é na igreja, não é? Irmão, uma vergonha. Às vezes aquele chefe da sinagoga estivesse lá também dormindo, não é? E aí de repente, o que está acontecendo? Esse alvoroço, ele acordou, opa, glória a Deus, aí vê aquela mulher passando, ele vê tudo aquilo, em vez daquilo trazer no coração daquele homem, porque se ele é o administrador daquela sinagoga, é algo mais próximo de um pastor, meu irmão. E ao ver alguém próximo a ele, da comunidade, recebendo tal bênção, olha, qual foi a reação dele? Uma reação, inclusive, covarde. Acompanhe aí comigo na leitura. Capítulo 13, verso 14. A Bíblia diz que aquele homem sentiu indignação. Indignação. Meu irmão, aquele homem tinha um coração tão duro e tão petrificado, que ele se sentiu indignado. Indignado. Porque todo o seu protocolo, todo o seu procedimento, o que a vida inteira ele fez, o que as gerações se fazia naquele lugar, mudou a dinâmica, aquele homem se indignou. Como pode um negócio desse? Verso 14. Indignado porque Jesus havia curado no sábado. Olha aí o ato de covardia desse homem. O dirigente da sinagoga disse ao povo. Em vez de falar com Jesus, ele fala com quem? Ele fala com o povo que está lá. Porque ele está esperando encontrar coro no meio das pessoas. Ele está esperando que aqueles que seguiam Jesus com intenção de prejudicar o ouvissem. Porque talvez ele também fosse um destes. Não se sabe. O fato é que ele se vira para o povo e não para Jesus. Covarde. E diz o seguinte: ora, há 6 dias em que se deve trabalhar. Agora, venham para ser curados em qualquer desses 6 dias, mas não no sábado. A revolta desse homem, meu irmão, não é outra, senão porque, meu Deus, no sábado o Senhor Jesus vai fazer essa cura. Por que não foi na sexta, na quinta, na quarta, na terça da bênção, aleluia? Por que não foi na segunda? Ou no domingo, mas tinha que ser no sábado. A grande indignação desse homem é exatamente essa. Veja que o homem percebe que há uma cura ali. Veja que o homem observa aquela mulher, percebe que há uma cura, não contesta que aquela mulher está sendo uma charlatã, não faz absolutamente nenhum comentário a esse respeito, mas ele diz, mas num sábado... E aí olha para as pessoas e fala, aê, cambada, é o seguinte, tem 6 dias para vocês não serem curados, mas no sábado não. Sábado não é dia para essas coisas. Sabe quando você vai contar a bênção para alguém, não é? Da família, e em vez, ou amigos, enfim, e em vez da turma se animar, não é? Vem algum, mas que irresponsável, correu risco tudo. Para que todo esse risco? O irmão está contando a bênção. Me faz lembrar aquela música. Me dá a minha bênção para depois subir. Está contando a bênção do Senhor. Está contando o milagre que Deus fez. Mas não olha para isso, olha para outra coisa. Mas, puxa vida. Mas você foi na outra igreja e não foi nessa igreja? Arruma um motivo. Indignação. Talvez inveja. Não sei o que passou no coração desse dirigente da sinagoga, mas o fato é que ele se manifesta covarde e indignamente.
olha para o povo e reclama. Só que apesar dele falar com o povo, quem responde é o Senhor Jesus. E se tem algo que você observa que Jesus se manifesta, irmão, é diante da hipocrisia. Jesus não ficou em silêncio. Jesus não disse para as pessoas, olha, não contem nada para ninguém. Não. Mas ele agora olha para esse dirigente que não falou com ele e responde a ele. E a primeira palavra que ele traz é de hipócritas. Ele acusa a hipocrisia. Hipocrisia, meu irmão, é uma atuação, é uma dramatização, é alguém fingindo alguma coisa. É um hipócrita. Aquela expressão do teatro que tem duas máscaras, né? Uma feliz e uma triste, não é? Imagina que por trás daquela máscara existe alguém, e ele expressa alguma coisa que não reflete a sua realidade. Hipócrita. Meu irmão, se ouvir isso de algumas pessoas, já deve ser doído, já deve, não é, causar alguma coisa no teu interior se alguém te chamar de hipócritas. Agora, imagina o Senhor Jesus, que sonda e conhece o coração, sabe exatamente quem é, a ponto de aquela mulher não ter se manifestado lá fora. Ela não pediu por ajuda, mas o Senhor a chamou, o Senhor a viu e a chamou. Deus opera milagres, o Senhor Jesus opera milagres por meio de pessoas que manifestam fé e por meio de pessoas que não manifestaram fé. Essa mulher não chamou, ela não pediu, diferente daquela que tinha fluxo de sangue e que foi até Jesus e tocou nas suas vestes. Essa estava do lado de fora, o que parecia ser o seu hábito, de que semanalmente ela fosse à sinagoga. O Senhor Jesus olha para aquele homem e diz assim, olha, hipócrita. Agora, qual foi o tom de voz do Senhor Jesus, eu não sei. Mas com certeza se percebia na sua expressão a dureza das suas palavras. E Jesus olha para ele e fala, ô amigo, você está achando ruim a minha atitude de curar essa mulher num dia de sábado? Sendo que vocês, se tiverem um boi ou um jumento, um animal, que num dia de sábado estivesse preso, o que é que você faria? Você não ia até lá e soltar para que ele pudesse ir pastar, para que ele pudesse tomar água? Você não ia lá e soltaria o animal? Para que ele pudesse se alimentar, fazer as coisinhas dele lá, etc. Agora, você está achando ruim que esta mulher, filha de Abraão, quando diz filha de Abraão, está dizendo, ela é judia. É tão descendente de Abraão como você. Herdeira das bênçãos de Abraão como você. E há 18 anos ela sofre com toda essa situação. E você está achando ruim? Veja aí as palavras do Senhor Jesus, não é? Verso 15. E o Senhor então lhe responde, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e leva-o dali para dar-lhe água? E então esta mulher, uma pessoa, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Você quer que o sofrimento dela se estique mais um pouco, para depois ser libertada só por causa do dia da semana? E aqui, meu irmão, cabe muito bem o comentário, porque as pessoas olham para isso e pensam que Jesus era rebelde, não é? Jesus fazia de propósito no dia de sábado, porque não podia, e ele fazia. Não, senhor, meu irmão. Quando você começa a acompanhar a história, as pessoas da tradição judaica foram acrescentando costume atrás de costume, e a coisa foi crescendo de tal maneira, que em vez de que o sábado se tornasse uma bênção para aqueles judeus, aquilo era um fardo terrível. Não se podia fazer nada, absolutamente nada. E não foi isso que Deus mandou. Portanto, o Senhor Jesus não infringiu nenhuma lei. Ao contrário, ele manifestou o amor de Deus presente na lei. Mas aquelas pessoas cegadas na sua religiosidade, cegadas no seu legalismo, não conseguiam enxergar aquilo.
E Jesus chama eles de hipócritas. E depois de dar um exemplo que silencia a todos, veja aí comigo o verso 17. Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados. Todos os seus oponentes ficaram envergonhados. A resposta de Jesus fez com que aqueles homens refletissem e entendessem exatamente do que falava o Senhor Jesus. E eles se envergonharam, se silenciaram de vergonha, irmão. Sabe aqueles debates que se tem, e às vezes você na conversa, entra numa situação e bluf, aí a pessoa para de argumentar. Ela não para de argumentar porque ela cansou, porque ela qualquer coisa, mas porque ela entendeu. Fiz bobagem, se envergonharam. E enquanto o povo, se alegrava, esses homens envergonhados, um por um, foram deixando aquele lugar. Veja aí o verso 17. E tendo dito isso, então, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Enquanto uns olhavam para aquilo, e que foram com a intenção de encontrar falhas, ficaram envergonhados e saíram dali, totalmente envergonhados e sem aquilo que era o objeto da sua busca ali em Jesus. Voltaram vazios. Outros tantos ali estavam alegres e se juntaram àquela mulher. Se uma senhora ou não, se juntaram a ela no coro de louvor ao Senhor. Estavam maravilhados vendo os milagres que o Senhor fazia. Meus irmãos, diante de toda essa situação aqui, o que nós observamos, eu queria falar sobre 3 pontos aqui para que a gente observe dentro desse texto. O primeiro ponto que eu queria que você observasse é que aquela mulher estava na sinagoga. Ela foi até a sinagoga. E tudo bem, entendi, pastor. E estava escrito, não precisava falar. A Bíblia já diz que ela estava lá. Pois é. E em que condições ela estava lá? Encurvada. Naquela situação terrível que nós falávamos. Mas ela estava lá. Quantas pessoas que gozam de plena saúde, meus irmãos? Plena saúde. Substituem o ato do culto público, a sua busca pelo Senhor e a sua oferta ao Senhor, por momentos de lazer, por momentos de sono, por tantas coisas. Uma praia. E aqui, meus irmãos, você tem família, certamente. E existem momentos que a gente precisa dedicar à família, como foi o testemunho do nosso irmão Cícero aqui, e que teve a oportunidade de fazer uma viagem que certamente marcou o coração de toda a família, e foi um tempo gostoso. E glória a Deus por isso. Mas não é disso que eu estou falando, não. O que eu estou falando é de gente que não tem compromisso. Sabe o que acontece? Acontece algo que se chama idolatria. Pastor, não tem santo em casa. Tirei tudo quanto é santinho que tinha quando eu me converti. Não, pastor, não tem aquela camisa daquele time ruim. Eu joguei fora, aleluia, Joga mesmo, taca fogo naquela coisa horrorosa lá. Os irmãos sabem de qual eu estou falando, mas eu não posso falar. Porque eu fiz um compromisso com Deus, que eu não vou falar mais mal de Corinthians. Opa! Sabe, meu irmão, o problema se chama idolatria. E é muito fácil de perceber. Porque tem muito mais valor e sensação de prazer fazer outras coisas do que Deus. E isso se manifesta muito simples, meu irmão, na sua dificuldade de encarar as coisas sagradas de Deus como verdadeiras e necessárias para você, como é para a comunidade. Quando isso acontece, quando isso se manifesta, o nome é idolatria, irmão, e não tem outro. Não se engane e não pare a pensar, meu irmão, que você, está sendo vítima de uma situação, porque não é, você não está enxergando. O nome é idolatria. Se
passear com amigos, se qualquer outro motivo pelo qual você não comparece à chamada de Deus na reunião dos seus filhos, o nome é idolatria. Qualquer outra coisa, não sei se é praia, se é sono, se é o travesseiro, se é o edredom, se é a Netflix, eu não sei o que é. Seja o que for, aquilo parece ter mais valor para você do que o Senhor. Ah, pastor, o senhor está falando só porque o senhor é pastor e o senhor quer a igreja cheia. Não, irmão. O problema é que muitas pessoas ainda não se converteram. Então não tem amor e não tem prazer no Senhor. A Bíblia diz que nós já morremos para esse mundo, irmão. Se você está em Cristo, você foi sepultado para esse mundo. E você nasceu para Cristo. Tudo que era velho ficou para trás. Agora, eis que tudo se fez novo. Se a tua rotina é antiga, alguma coisa parece que está errada. O nome desse treco, irmão, é idolatria. Muitas outras coisas estão tendo prioridade na sua vida. E quando nós olhamos para as coisas de Deus, nós aprendemos, meu irmão, que o Senhor é a prioridade para quem é crente. Amém ou não? Amém. O Senhor é prioridade para quem é crente. Houve um momento, meu irmão, que algumas pessoas se aproximaram de Jesus e disseram: mestre, eu vou com o Senhor para onde o Senhor for. Jesus olhou para aquele homem e disse assim: irmão, deixa eu te dizer uma coisa. As raposas têm lugar para dormir. Os passarinhos têm o seu ninho. O tatu-bolinha tem a toquinha dele lá. Agora o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. O homem diz que vai seguir o Senhor Jesus. E Jesus dá essa resposta. Ô Senhor Jesus, o senhor não tem onde dormir? Então peraí, eu tenho um cômodo na minha casa. Eu vou levar o senhor até lá. Ora, por que Jesus responde assim? Porque Jesus lê o teu coração, irmão. O Senhor Jesus lê a tua mente. A Bíblia diz que antes que a palavra venha até o beiço, Ele já sabe qual é essa palavra. Portanto, não engane o Senhor. Mas o Senhor descortinou os olhos daquele homem. Você vai me seguir para onde for? Deixa eu te dizer uma coisa. Você está disposto, meu irmão, a dormir no relento como eu durmo? Porque eu não tenho lugar para reclinar a cabeça. Sabe o que aquele homem queria se aproximar de Jesus? Por que ele queria se aproximar de Jesus? Conforto. Porque olham para Deus como um meio de alcançar um conforto que espera, que busque. Meus irmãos, o fato é que nós precisamos entender. E isso é uma questão individual, pessoal. Não olhe para a igreja, não olhe para a tua esposa, não olhe para os teus irmãos, não olhe para a igreja do vizinho. Olha para você. Porque se você não se converteu ainda, irmão, o Senhor não é prioridade na tua vida. E não sendo prioridade na tua vida, é um fardo ir à igreja. Oh, lá vamos nós de novo, é porque está sol. Ah, está quente, vai estar quente lá, aqueles irmãos tudo fedido, cheio de sovaco. É um fardo. Ah, outro dia não, é porque está chovendo. Oh, pastor, está chovendo, eu não aguento porque sair na chuva. Ah, meu cabelo. Ah, porque a pista, ah, porque não sei o quê. Qualquer situação e qualquer condição vai ser um problema. Porque não se converteu, irmão. Porque você não tem o Senhor como prioridade. Porque seja na chuva, seja no sol, seja no frio, seja no calor, o Senhor é prioridade na vida do crente. E o crente, meu irmão, ele avança a ponto de porta do inferno não segurar. Porque o Senhor está com ele e vai à frente. Por isso eu digo a você, meu irmão, aquela mulher estava lá. Tem gente precisando do Senhor. Tem gente com problemas familiares. E aonde está, meu Deus do céu? Que não vem à igreja e não vem buscar ao Senhor. Ah, pastor, só se busca Deus na igreja? Ah, lógico que não. Mas onde é que você se alimenta se você não tem em casa e está com problema? Onde é que você busca a presença de Deus quando você está fraco? Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Se Deus é a prioridade na tua vida, as tuas coisas ficaram para trás, porque as de Deus vêm primeiro. E é isto que a Bíblia nos ensina. Não seja enganado pela pregação desse mundo de hoje. A Bíblia diz muito bem: buscai primeiro o reino de Deus. E a sua? E todas as demais coisas vêm no pacote, irmão. O que vem em primeiro lugar? Esse disse para Jesus: eu vou atrás do Senhor para onde o Senhor quiser. Você está buscando conforto. Você não vai ter conforto. Aquele lá baixou a cabeça e foi embora. Aí veio outro. Vem e me segue. E o que ele disse? Senhor,
Deixe que primeiro eu sepulte o meu pai, depois eu vou e sigo. Deixe que primeiro, usou uma palavra ruim, primeiro. O que é que vem primeiro na vida do crente, irmão? Vem primeiro qualquer outra coisa ou Deus vem em primeiro lugar? E outro diz, deixa que eu me despeça primeiro. Meu pai, da minha mãe, do titio, do papagaio, aí eu vou falar tchau para a turma e vou... Mas pastor, pera lá, falar tchau. Né? Minha mãe está aqui, meu pai está aqui. Falava, pai, estou indo lá e já volto. Pai. Tchau, dona Neuza, aleluia. Aliás, tchau, irmã Neuza, glória. Né? E vou sair. Quanto tempo você demora para se despedir do teu pai e da tua mãe? 5 minutos, 10 minutos? Os mais chegados, mais, não é? Melado assim, meia hora? Pô, Jesus está exigente, né? O que custa esperar meia horinha para o cara vir e seguir? É porque essa não é a sua prioridade. E o Senhor reprovou. Porque a prioridade era sepultar. E não está correto sepultar o pai? O filho sepultar o pai? Não é este o ciclo da vida? E não é Rei Leão, não, hein? No ciclo da vida não é o filho que sepulta o pai? Na natureza não é assim? E qual é o problema então daquele homem? Porque talvez o pai estivesse adoecido. Talvez o pai estivesse em vias de morrer. Ou talvez já estivesse morto e era o caso de sepultar. Então Jesus não quer que aquele homem tenha os cuidados com a sua família. Não, irmão, é porque isto entrou em primeiro lugar. E não é esta a posição do crente. Em primeiro lugar para o crente vem Deus. Aquela mulher estava lá na sinagoga, irmão. Você consegue perceber isso? Com todas as dificuldades de locomoção que aquela mulher tinha. Num lugar que não tinha o Uber para chamar, vou chamar um Uber, peraí. Um Uber especial, que ela consegue, não é? De repente, deitar, qualquer coisa assim. Não. A pé. Se perto, se longe da sinagoga, mas ela foi até a sinagoga. Por isso, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, se a tua prioridade é o Senhor, meu irmão, eu não tenho dúvidas que você vai testemunhar do sobrenatural do Senhor. Porque quando você tem fé, Deus faz. E quando você não tem fé, Deus também faz. Porque Ele é o Deus do impossível. E eu te digo uma coisa, meu irmão. É a vontade soberana do Rei de toda a glória que se manifesta e não a sua. E Ele vê a tua necessidade e Ele se compadece. Por que Jesus curou aquela mulher? Tão somente para fazer ali aquela situação e ser engrandecido? Houve louvor para o Senhor, mas Deus também teve ternura, teve amor e manifestação de compassividade de Jesus. Porque Ele viu a situação daquela mulher e a chamou, Ele a chamou. Deus também vê a tua situação, meu irmão, e também te chama. Por isso, qual é a tua prioridade? Não é? A prioridade do crente é o Senhor. Em seguida, vem a sua família. Em seguida, vem o seu trabalho. Em seguida, vem a igreja. E para quem trabalha na igreja, está junto ali. É o que a Bíblia nos ensina acerca de prioridade para o cristão. Primeiro ponto que eu queria que você ouvisse e observasse nessa narrativa tão maravilhosa e que expressa a profundidade do amor e da misericórdia de Deus, é que aquela mulher estava lá. Aonde você está? Ou por onde você esteve? Segundo ponto que eu queria que você observasse nessa história, meu irmão, é que milagre não gera fé. Quem não está dormindo talvez tenha se assustado. Falei, ixi, agora vem a heresia. Milagre não gera fé. Milagre pode fortalecer a fé, mas o milagre não gera fé. O que gera fé, meu irmão, é o Espírito Santo de Deus, quando toca o coração de alguém. Mas milagre não gera fé, não. Você já ouviu aquela frase? Não é que alguém diria assim, não, mas se Deus manifestar aqui na minha frente, né?
uma situação, se eu vir um milagre aqui diante dos meus olhos, aí eu creio que Deus existe verdadeiramente. Esse homem acabou de ver uma mulher que há 18 anos andava encurvada, diante dos olhos dele e de todas aquelas pessoas que estavam naquele lugar, inclusive dos seus inimigos, viu aquela mulher se endireitando, conheciam certamente aquela senhora, ou aquela mulher, e viu aquela mulher se endireitando. Milagre não gera fé. Milagre não gera fé. Mas certamente fortaleceu aqueles que estavam buscando no Senhor e viram o poder de Deus se manifestando e disseram: glória a Deus. A Bíblia diz no verso 17, o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Milagre não gera fé. Tem muita gente buscando pelo milagre, não é? Mas se Deus manifestar o milagre, é muito provável que ainda assim não aconteça nada. O coração continue gélido, continue duro como uma pedra, peludo como Tony Ramos e não aconteça nada. Sabe o que acontece, meu irmão? Precisa ouvir a palavra de Deus, precisa ouvir o evangelho da graça, precisa ouvir a obra da cruz. A palavra diz que a fé vem e vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo, e não pela manifestação de muitos milagres. Porque quem dá a fé é o Espírito Santo de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, muita gente está buscando milagre, não está? Talvez você nessa noite esteja esperando por um, como eu também. Tem algum problema nisso? Não. Se eu já tenho fé, não. Mas tem muita gente que está esperando o milagre. E eu queria te dizer que o maior milagre o Senhor já fez. Ressuscitou o morto que havia dentro de você. Se você crê em Cristo, o maior de todos os milagres já aconteceu. Porque você que não cria, você que era inimigo, você que andava afastado, permanecia na escuridão, morto nas suas transgressões e pecados, o Senhor foi até você, como chamou aquela senhora, trouxe para junto dele, e ele iluminou a tua vida, e o maior de todos os milagres aconteceu, você nasceu de novo. Esse é o maior milagre de todos. Os demais, meu irmão, esses todos agora fortalecem a fé. Mas se acontecer, glória a Deus, e se não acontecer, glória a Deus, porque eu morri para este mundo, e quando chegar o momento de me juntar a Ele, a Bíblia diz que eu terei um corpo novo, glorificado, um corpo que não perece, não tem mais dor de dente, não tem mais problema de intestino, não tem dor de cabeça, não tem câncer, não tem necessidade de tratativa, de fazer hemodiálise, não tem mais nada. Porque o Senhor restaurou com a sua glória. Por isso eu digo a você, o maior milagre de todos Deus já fez, se você crê em Cristo, meu irmão. E tem pessoas que estão buscando milagre ainda. E glória a Deus, tem que buscar mesmo, porque você tem situações na tua vida. Mas isto não entra na frente, isto não gera fé, meu irmão. Pode fortalecer. Como é gostoso ouvir testemunhos de pessoas que contam o que Deus fez. E você diz, glória a Deus, porque o Senhor não está com a sua mão fechada, mirrada, dentro de um bolso, numa veste celestial. Mas Ele continua abençoando e tocando as pessoas, como fez com essa mulher. O Senhor continua a fazer isso, meu irmão. Agora, e se não fizer? Faltou fé? Não, meu irmão, você continua com fé. E essa é a maior das manifestações de fé que se tem. Quando não tem milagre e continua crendo no Senhor. Quando não tem milagre e continua andando no caminho do Senhor. Quando não tem milagre e os lábios não cessam de louvar e pregar a sua palavra. Essa é a verdadeira manifestação da fé. A fé que vem do Espírito Santo de Deus e não o modismo desse mundo. Meu irmão, milagre não gera fé. Pode fortalecer o coração. Como pessoas que estavam à beira, não é, de um colapso de saúde, à beira da morte. E o Senhor foi lá e fez uma obra de milagre. Gente que tinha uma situação muito difícil. Eu vivi isso essa semana. Saí do culto, fui para a casa dos meus pais, a gente foi jantar, como de costume. Dessa vez não teve a pizza, como de costume. Não é uma reclamação. É só um registro, viu, tio? Não teve a pizza.
E aí conversa vai, conversa vem, fala daqui, fala de lá, e vai alinhando coisa entre conversas e assim vai. E aí deu a hora, vamos embora, que já estava tarde, vamos para casa. Muito bem, fomos para casa. Chegamos em casa, começa a segunda luta, né? Vai escovar o dente, vai botar a roupa para dormir, não é? Arrumou outras coisas para a escola amanhã. Eu tenho 2 filhos, né? Então a luta é em dobro. Calma, minha irmã, que seu dia vai chegar, tá chegando. Cadê? Vai escovar o dente, menino? Ah, já vou, e tá lá no videogame. Mais 5 minutos, que mais é 5 minutos, mano? É agora. Anda. Mas já, pai, que não sei o quê. Já. Aí foram dormir e tudo mais, dormiu. Aí eu finalmente me deitei. Quando eu me deitei, eu olhei para o lado, não é? A minha metade estava também deitada. Não é? Meu meio bife estava ali já, beleza. Aí eu olhei para o lado, então já agradeci ao Senhor, agora é hora de dormir, né? Aí a gente fecha os olhos. Meu irmão, eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade, como diria o Matuto, né? Porque os pensamentos ficam, né? E aí tem hora que eles se chocam lá, e você quer dormir, e a coisa vai. Eu demorei um pouquinho, mas eu comecei a escutar uma sinfonia, né? Meu filho, 2 quartos para lá, a minha esposa aqui, né? Todo mundo já estava dormindo. Eu falei, glória a Deus. E eu ainda não. Aí, de repente, eu dormi. Não sei que hora, não sei se... Mas dormi. Apaguei. Irmão, de repente, pum! Sabe quando você acorda e não é que você acordou, está despertando. Não. É como se alguém fizesse mais ou menos assim. Uia. Com você, sabe? Acorda! E eu abri os olhos assustado. E abri os olhos assustado e me levantei e falei, que passou? Olhei para um lado, olhei para o outro, quando eu vi a minha esposa já estava para lá de Bagdá, passando mal. Ela é diabética, né? E estava tendo uma crise de hipoglicemia. E essa não foi a primeira vez que Deus fez isso. De me acordar, de fazer eu voltar do meu trabalho num dia que não estava programado para almoçar em casa, coisa que eu não faço e nem avisei, cheguei em casa, ela estava desse jeito. Várias vezes, eu tenho muitas situações para contar a você do que Deus faz e como Ele opera. Coisas maravilhosas. E eu olhei para o lado e ela, gelada, se você já viu uma pessoa nesse estado, parece que tomou chuva, né? Está totalmente encharcada. E eu dei um cutucão. E chamei, você está me escutando bem? Você me escuta? E sem nenhuma reação. Fiz os primeiros procedimentos, que já conheço, desligar a bomba de insulina, e já correr para ver como é que estava a glicemia, trouxe água com açúcar, trouxe coisa para comer, não sei o quê. Isso eram 2h08 da manhã, a hora que eu despertei, porque eu olhei no relógio. 2h08. E aí fui correr, e corre para cá, e corre para lá, e tenta fazer isso, e não dá certo, e tenta fazer aquele outro, e não dá certo, e sem nenhuma reação. Sem nenhuma reação. E tenta aqui, tenta ali, vai, não sei o quê, e fui tentar com a água. A água com açúcar, ela ajuda, e é algo razoavelmente rápido, não é? Só que com uma pessoa inconsciente, desmaiada, deitada, você vai botar água na boca, a pessoa pode, não é, se engasgar e até sufocar ali, sei lá, afogar, não sei se é esse o termo, mas não pode. A minha vontade era de levantar a cabeça dela e virar aquele negócio para... Mas não pode. E isso já devia ser lá pelas 3 cacetada da manhã. E eu pensei, bom, eu vou ter que levar ela para o pronto-socorro, porque não pode ficar também demorando, né, para dar os atendimentos. Vai saber que hora que ela começou a passar mal. E aí, meu irmão, eu entrei num processo, eu e Deus, e eu sei que você vai me entender, porque você deve ter os seus com Deus também. Na igreja a gente fala muito sobre, não é, o amor e as coisas, mas eu entrei num estado de revolta. Porque a gente se julga merecedor de alguma coisa, não é? Em ver aquilo de madrugada. Tinha o dia seguinte, tinha que levantar, tinha que ir para a escola, levar as crianças na escola, tinha que trabalhar, ela também tinha as coisas para fazer e tudo mais, e a gente ali naquela situação de madrugada. E eu não queria ir para o hospital, porque a última vez que nós fomos ao hospital foi uma experiência trágica. Tentaram tirar sangue de lugar inadequado, machucaram a minha esposa, tentaram entubar a minha esposa. Graças a Deus ela acordou na hora que estavam prestes, não é, a autorizar o procedimento de intubação.
entubamento, sei lá como é que fala isso, intubation, né? E foi um show de horror. E aí o médico dela disse, não vai internar. O cara queria internar minha esposa na UTI. E aí o médico, não, tem que internar, porque senão isso e aquilo. E aí você fica, que médico que está falando a verdade? Interna ou não interna? Está bem ou não está? E a gente ali não é? Foi um show de horror, meu irmão. Isso era uma terça-feira. E era dia de aula, né? Os irmãos sabem que a gente tem aqui as terças estudo, né? E foi numa terça-feira. Eu não consegui participar do estudo, porque eu fui para buscar minha esposa no hospital, achando que já ia ter alta, e não saí. Saí do hospital, era quase 11 horas da noite, nesse dia. E a gente deve ter dado a entrada lá pelas 2. É uma experiência traumática. E eu estava de madrugada e eu falei, Senhor, eu não quero, porque lá maltrata. Maltrata, é um hospital, meu irmão. E eu sei o que eu estou falando, porque aí a glicemia sobe lá nas alturas. Aí vem o cara, porque não sabe lidar com aquilo. Aí dá remédio para baixar, e aí baixa e passa mal de novo. Aí o cara faz subir de novo e sobe lá nas alturas. Aí baixa de novo e fica nessa gangorra. E a saúde está indo embora. E você vendo a pessoa que você ama ali naquele estágio, meu irmão, tem que ter estômago, e tem que ter coração, e tem que ter muito domínio próprio para não voar no pescoço de um médico. E eu disse a Deus, eu não quero levar ela no hospital, Senhor, me ajuda. E nada do que eu fazia dava certo. Nada. Nenhum procedimento dava certo. E eu já, quase 4 horas da manhã, já tinha passado muito tempo, eu falei, Deus, não vai ter jeito, vou ter que ir. Aí me vesti, botei a roupa, desci, peguei a sacola, porque depois que volta, né, tem que vestir de novo. Eu peguei a roupa e peguei meu telefone para ligar para os meus pais. Porque meus filhos estavam em casa dormindo, eu teria que levá-la para o hospital, alguém precisava ficar em casa por causa da criançada. E na hora que eu peguei, eu falei, vou ligar para o meu pai. Me veio à mente, antes de falar com o seu pai, fala com o seu pai. E, irmão, desde a hora que eu levantei, eu estava pedindo ajuda ao Senhor. Como assim falar com Deus se eu já estava o tempo todo pedindo pela ajuda? E Deus me deu uma experiência nova. Eu pus um travesseiro no chão, do lado dela, me ajoelhei e comecei a orar, pedindo a Deus por socorro. Mas eu estava no estado de revolta, irmão. Não pensa que é aquele crente que está lá, Senhor, louvado seja o teu nome. Era o estado de revolta. E eu pedi a Deus e falei, Senhor, o Senhor opera milagres, não opera? Então põe a tua mão aqui, faz favor, Pai. Olha para a nossa condição, Senhor. Eu não tenho esse hábito dessa maneira, não é? Foi algo totalmente inédito para mim. E eu não sei muito bem quanto tempo nós passamos em oração ali. Mas quando eu concluí, não é? Como o crente faz, em nome de Jesus, amém. E eu me levantei e eu falei, bem, você está me ouvindo? O olho dela se abriu, irmão. E ela fez assim, com muita dificuldade. E eu, antes disso, eu estava tentando pôr de pouquinho em pouquinho com seringa, bem pouquinho, água com açúcar. Não é? Só para molhar a mucosa. E quando eu colocava de pouquinho, ela fazia assim, ó, ia tudo para fora, e aquela raiva que dava, porque é isso aqui que vai te ajudar, minha filha. E não é isso que vai ajudar, é o Senhor que opera o milagre, irmão. Glória a Deus, aleluia. Lá pelas quase 5 horas da manhã, era como se nada tivesse acontecido. Ela já tinha se levantado, tinha ido tomar banho, na verdade eu acho que eu nem vi ela sair do banheiro. Porque eu me deitei, do jeito que eu estava, eu me deitei. Eu percebi que quando eu acordei, o meu tênis estava do lado, imagino que ela que tenha tirado. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus sim faz milagres, não tenha dúvida disso. Eu vivo muitos milagres da parte de Deus e eu tenho certeza que você tem milagres para testemunhar. Mas a fé, ela é a verdadeira quando não tem milagres e se permanece no caminho. Porque o maior de todos os milagres Deus já fez. Deus trouxe vida a um corpo morto. Deus ressuscitou um espírito que estava morto pelo pecado. Por isso eu digo a você, meu irmão, milagre não gera fé. O que gera fé é a obra do Espírito Santo na vida daquele que ouve o Evangelho da graça. E o terceiro ponto, meus irmãos,
que eu queria comentar sobre esse texto que nós lemos aqui é que o Senhor Jesus enfrentou 3 situações enquanto estava ali. Enquanto pregando naquela sinagoga e chamou aquela mulher, a primeira coisa que ele enfrentou foi, o diabo. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que aquela mulher estava aprisionada por Satanás há 18 anos. Mas deixa eu te dizer, quem é vitorioso é Cristo, irmão. O diabo não tem poder, meus irmãos. Tem muita gente com medo do diabo, achando em certas... Se você está em Cristo, o Senhor, o Todo-Poderoso é com você, meu irmão. E na vitória dele, nós também somos vitoriosos. E aqui, meu irmão, o diabo foi vencido e despojado, colocado diante de vergonha, porque 18 anos aprisionava aquela mulher em cadeias. Mas tão somente na palavra do Senhor Jesus, mulher, você está livre da sua doença, da sua enfermidade. Impondo as mãos e imediatamente aquela mulher se endireitou. O Senhor Jesus enfrentou ali o diabo e a palavra diz, que ele veio para destruir as obras do diabo. Todas elas, meu irmão, todas elas. Não há uma só que a cruz não tenha vencido. O Senhor Jesus é vitorioso. Sabe aquela música? Glória, glória, aleluia. Vamos? Glória, glória. Eita, glória. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Jesus é vencedor, meu irmão. E nós pertencemos a esta família da vitória de Cristo, irmão. Não há o que possa parar o cristão, porque Cristo está sobre ele. E o Senhor é quem direciona a sua vida. E aquela mulher, ao ouvir a voz do Messias, ao ouvir a voz do bom pastor, não teve discurso, não teve diálogo, não teve nada. Ela saiu de onde estava e foi até onde Cristo estava, porque ele, o bom pastor, chamou. O diabo foi vencido, irmão. Não tem vitória do diabo. Existe ali o soberano dando a sua palavra. Não teve ali conversa com demônio e pergunta nome de demônio e vai, expulsa demônio. Não, só a ordem e a palavra de poder de Cristo. Mulher, você está livre da sua enfermidade. A segunda coisa que Cristo enfrentou ali, meus irmãos, foi o erro daquele chefe da sinagoga. Aquela pessoa indignada porque o Senhor Jesus fez um milagre no sábado. E o Senhor Jesus o enfrentou ali, a ponto de que todos ficaram envergonhados. O Senhor se manifestou ali mostrando o verdadeiro amor de Deus. De modo que, meu irmão, não há limites para a operação do Senhor. Não há limite eclesiástico, não há limite dentro de uma religião que diga que o dia do milagre é só a terça do milagre, é só a sexta do poder. Não, meu irmão, Deus faz a hora que Ele tem na sua vontade de manifestar o milagre. Ele opera, não importa como, não importa onde, em que situações, se tem fé ou se não tem fé, sendo a vontade do Pai. Por compassividade, compaixão, o Senhor opera o seu milagre. E ali ele enfrenta o erro daquele homem dizendo, seu hipócrita, você faz a mesma coisa agindo no sábado e está preocupado porque essa mulher foi curada? Você não está feliz pela situação agora dela recuperada e restaurada? Hipócrita, o Senhor enfrenta o erro daqueles homens. E a terceira coisa que o Senhor Jesus enfrenta naquele dia, meu irmão, é um sistema religioso em falência. Você me ouviu bem, um sistema religioso em falência. A palavra diz que até João Batista prevaleciam ali os profetas, prevalecia a lei, mas a partir dali, porque veio Jesus, agora é uma nova e eterna aliança, e o Senhor veio dar a luz do entendimento do que de fato é o seu amor, do que de fato se manifesta a lei. Havia confusão no entendimento, então todo o sistema religioso, legalista, foi vencido ali. As pessoas olham e,
Está acontecendo coisa difícil na tua vida? Está em pecado, irmão. Está desgraça perto da tua vida e da tua família? Está em pecado, irmão. Agora vê um prosperando financeiramente? Deus está abençoando, né? Será que toda prosperidade financeira é bênção de Deus, irmão? Fica para reflexão, porque eu tenho a minha opinião já. As pessoas pensam que a relação com Deus é meritória. Se eu mereço, Deus abençoa. Se eu não mereço, Deus me amaldiçoa. A Bíblia diz que se você está em Cristo, Deus é teu Pai. E o Pai disciplina para que você ande corretamente nos seus caminhos. Há sofrimento sendo infligido na vida do cristão, para que ele aprenda a depender, para que ele aprenda a viver de glória em glória, na fé que Deus deu a ele. Então todo aquele sistema religioso, meu irmão, veio diante de Cristo e foi vencido. Porque enquanto uns saíram envergonhados, os que prestaram atenção no que Deus manifestou naquele lugar, a Bíblia diz que se alegraram e saíram alegres daquele lugar. Saíram dando glória a Deus. Como é que você tem saído da presença do Senhor? Envergonhado ou dando glória a Deus? Meus irmãos, a partir da situação dessa pessoa, dessa mulher, talvez uma senhora, porque para estar há 18 anos nesse estágio, não é? Parece ser alguém que já tenha um certo período de vida já. O Senhor restaurou a dignidade daquela mulher. Ela não tinha mais agora aquela situação de estar encurvada e que as pessoas caçoavam dela. Com certeza tinha algum comentário infeliz sobre o estágio dela. Ela podia agora olhar as pessoas, olho no olho. Deus devolveu a sua dignidade. Conversar, ser tratada, poder frequentar os lugares que ela não podia mais. Deus reintegrou aquela mulher que estava afastada, perdida. Deus tirou aquela estigma de viver como um animal, apoiada talvez em 4, não é? Pelas pernas e talvez usando os braços em alguns momentos para equilíbrio. Deus tirou tudo isso da vida daquela mulher e restituiu a alegria. Devolveu a ela a condição dela voltar a viver a sua vida. Sem o peso da enfermidade, sem o peso das coisas que manifestam na mente daquele que está aflito, livre, liberta. E assim ela saiu. Deixa eu lhe dizer algo, meu irmão. Esse Jesus poderoso, o grande El Shaddai, o Rei de toda a glória, ele se faz presente nesse lugar. E as suas mãos que tocam as enfermidades, que toca a escuridão e ela é dissipada, que toca a vida torta de alguém e de um grande assassino, perseguidor, se torna dos maiores pregadores entre os gentios. Esse mesmo Deus está aqui entre nós nessa noite. Por isso eu quero convidá-lo a se colocar de pé.